Depois da Argentina, presidente Lula visita o Uruguai e defende um acordo de livre comércio que seja celebrado entre o Mercosul e a China. O objetivo do encontro, realizado em Montevidéu, foi debater o fortalecimento do bloco econômico formado por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Para isso, Lula foi se encontrar com o presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, para tentar desatar aí um nó que pode fragilizar o Mercosul. O Uruguai está estreitando as negociações comerciais com a China diretamente e os demais integrantes do bloco econômico sul-americano apostam num acordo fechado, feito de forma conjunta. Lula defendeu durante um pronunciamento, logo após a reunião com o seu colega do país vizinho, que a conversa por mais abertura comercial com os chineses seja feita por todos os países e não apenas pelo Uruguai. O presidente brasileiro também frisou que antes de se discutir um acordo comercial do Mercosul com a China, é necessário destravar a ratificação do acordo entre o bloco sul-americano e a União Europeia. As tratativas entre os dois blocos comerciais foi aprovada em 2019, depois de 20 anos de negociações. Porém, precisa ser confirmada pelos parlamentares de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor. Vamos conferir então o trecho da declaração de Lula feita ontem no Uruguai. Nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia. Es que vamos a intensificar nuestras discusiones firmar esse acordo con Unión Europea y firmar este acuerdo. Para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. Para que podamos discutir em seguida um possível acordo entre China e Mercosul. E eu acho que é possível. E creio que é possível. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial, pese a que Brasil tiene con China que China es un gran aliado, su primer aliado comercial, socio, e do Brasil ter um grande superávit com a China, e que Brasil tenga un gran superávit con China, nós queremos sentar enquanto Mercosul. Nosotros queremos conversar enquanto Mercosul. E discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. E apesar do esforço feito por Lula, o presidente do Uruguai afirmou ontem que vai dar sequência às negociações diretas com o país asiático. Segundo Luiz Lacalle, o Brasil pode fazer paralelamente o seu caminho e futuramente o Uruguai pode então se ajustar ao que for proposto. Daí, portanto, a fala do Lula lá que a gente já comentou no começo do jornal aqui, sobre o golpismo do Temer, sobre questões domésticas. Agora vamos falar da fala do Lula para fora. O que o Lula comunica internacionalmente. Primeiro que ele trouxe ali uma preocupação que ele externou ali sobre o Uruguai no Mercosul, né? Ele está muito incomodado com a posição do presidente uruguaio de negociar sozinho. E o presidente uruguaio está correto. O Mercosul é uma piada internacionalmente. Podem ficar bravos comigo. Pergunta para qualquer diplomata fora do Brasil o que ele acha do Mercosul, ele vai te dizer. Para um americano, para alguém da União Europeia, é uma piada, não funciona. E segundo, ele tem que cuidar do povo dele. Um presidente tem que cuidar do seu povo, ponto. As questões internacionais, elas vêm depois que o país decide suas prioridades, ponto. Qual que é a diferença, Pedroso? É porque daí um presidente de verdade cuida dos seus. Olha, isso é importante para a minha população, eu vou fazer isso. Ponto. A ideologia, ela contamina isso. Porque a ideologia que é o seguinte, primeiro é a ideologia. Primeiro eu vou financiar aqui meus amigos aqui da Argentina, meus amigos da Venezuela, meus amigos de Cuba, meus amigos lá na África. Depois eu cuido da nossa gente. BH não tem metrô, Caracas tem. O Brasil não tem porto do tamanho do Porto de Mariel, em Cuba. A primeira coisa que o Lula anunciou é financiar um gasoduto na Argentina, inclusive um gasoduto que vai produzir, vai ajudar na produção de um gás do xisto, que é um gás poluente, muito mais poluente, muito mais agressivo ao meio ambiente. Então essa é a diferença. Quem também fez uma boa fala sobre a questão da democracia, que tanto se fala por aí, é o presidente do Paraguai, o Benítez. Muita gente da região oeste nos escuta nesse momento. A região oeste do Paraná tem uma ligação muito grande com o Paraguai, são regiões praticamente integradas. Conhece bem o chamado Marito, como ele é conhecido. Eu vou abrir aqui aspas para o Marito.
Assim como nos preocupa o que ocorreu no Peru e no Brasil, também nos preocupa, e este é o foro onde temos de dizer, o êxodo maciço que vemos na Venezuela. Ele declarou, inclusive, citando ali a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que considera a migração venezuelana como a segunda maior do mundo depois da Síria. Você não vê isso na imprensa brasileira? Você já viu esse dado na imprensa brasileira? Procura a manchete. Não tem. Mas a ONU está dizendo que a crise na Venezuela é a segunda maior no mundo nesse setor. Por que as pessoas fogem da Venezuela? Vamos aprofundar o assunto aqui. Porque elas fogem da fome. Não é nem o medo de não poder falar, Pedroso, é da fome. É isso que a ditadura do Maduro está fazendo lá. E nós vemos afagos aqui. O que está acontecendo na Nicarágua? Os cristãos estão sendo perseguidos, igrejas fechadas. E nós vemos afagos por aqui. Então as falas do presidente do Uruguai e do presidente do Paraguai são excelentes, são um tapa na cara de gente que diz que está defendendo a democracia e olha para o lado quando o amigo faz o que não deve. Eu tô com uma dúvida, Mark. Você que é uma pessoa mais informada, mais esclarecida do que eu, já tá liberado falar que o Lula é amigo do Maduro, que o Lula é amigo da Nicarágua? Já tá liberado? Porque antes da eleição não podia. Mas agora que ele é presidente, que ele tá restabelecendo, forçando a barra, tomando pito, inclusive, do presidente paraguaio e do presidente uruguaio sobre essas relações, a gente da imprensa já tá liberada a voltar a falar, porque antes não podia. Antes não podia. Você falava, olha, ele é amigo ali, olha o que ele está fazendo, ele defende regime ditatorial, ele defende regime persecutório. E agora? A gente pode falar? Espero que sim. Agora, me atendo aqui à notícia, ao que aconteceu lá, foi uma vergonha. Tá? Foi uma vergonha. Você tem ali dois exemplos clássicos de um presidente que defende os interesses do seu país e de outro presidente que está lá simplesmente para fazer discurso, que não traz nada concreto. Tirando toda a parte educada do discurso do presidente uruguaio, é isso. Ele falou, olha, vocês estão vindo fazer discurso, estão fazendo discurso errado, porque vocês defendem a democracia, mas defendem pela metade. Mas vamos falar aqui de concreto. Ele falou assim, olha, a gente tem que sair do discurso e ver o que são os passos. Quais passos vão ser dados? A gente tem que pisar no chão, né? Traduzindo foi o que ele estava dizendo. Então é isso, ele está discutindo com a China, porque o país dele é pouco industrializado, ele precisa de produtos industrializados e eles vão conseguir ali exportar o máximo que eles conseguirem para a China sem ficar refém da TEC, que é a tarifa externa comum, que é o que o Mercosul impõe, que já foi de 13 e pouco, agora está em 11 e pouco, ou seja, inviabiliza as importações e as relações comerciais, deixa o Uruguai refém da indústria argentina e da indústria brasileira. Então ele falou assim, isso não é do meu interesse. Mas no arranque, Mark, só para poder tentar ali conversar, o Lula já falou, olha, eu posso entregar para vocês uma ponte, um aeroporto, fazer uma dragagem, ou seja, no grito, só de bater o pé, de defender os interesses, ele saiu ganhando. Eu acho que está certo o Brasil financiar isso? Não acho. Mas ali ele defendeu os interesses do Uruguai. Então, eu tenho inveja disso, de ter um presidente que olhe quais são os interesses nacionais brasileiros e cuide disso. Quais são as relações comerciais importantes para o Brasil e cuide disso. Que ele não fique tendo, e o presidente do Uruguai usou esse termo, que o Mercosul ele serve como um lastro, como uma âncora para o desenvolvimento dos países. E é fato. Então, assim, o Brasil ele tinha que começar a se preocupar como construir relações favoráveis ao Brasil, que daí isso repercutiria, inclusive, para a América Latina como um todo. Mas na prática, Marca, eles estão muito mais preocupados em lacrar, em fazer discurso, em tentar reabilitar as ditaduras latino-americanas do que necessariamente cuidar dos interesses do Brasil. E só por um ponto, eu entendo as relações comerciais. O que me incomoda é o prestígio. Sabe aquele abraço caloroso ali do presidente cubano, aquele sorriso irônico de quem vai receber mais dinheiro do BNDES. Então, assim, relações comerciais são relações comerciais se forem favoráveis para o país. Agora, prestigiar e transferir recursos praticamente a fundo perdido, isso me dói, porque eu sei de onde saiu o dinheiro. É isso, Pedro. Só para terminar esse assunto, a Manu é jornalista como eu, a gente aprende a ler as pessoas. A pessoa não fala só com a voz, tá? Fala com as expressões, aquela ditada, o corpo fala. O cenário do Lula no Uruguai é totalmente diferente da Argentina. A Argentina tá sorridente, abraço, carinho. Quando ele fica ao lado do presidente uruguaio, por exemplo, duro,
constrangido, ele está ali com uma cara amarrada. Então mostra bem, né, a posição dos dois países. De quem quer defender o seu país, o Lula não gosta. Agora, quem quer defender a ideologia, esse amigão, vem cá, me dá um abraço. 8h03. Repita. 8h03. Nós temos que ir embora, já estouramos, mas, Manu, eu não posso ir embora antes de falar que os ouvintes adoraram a história, Pedro, você trouxe aqui, das facetas de cerâmica, do Botox, do que mais? Pago tudo pelo Senado, é isso? Pago, opa. É porque eles têm um plano de saúde que permite ressarcimento com despesas de saúde. E tem muito parlamentar que coloca lá despesas de saúde as mais variadas. Entra ali como tratamento ortodôntico e de repente o colega senador aparecia com aquele sorrisão, sabe? Estilo cavalo de raça. É isso. Então tudo isso paga com o dinheiro do contribuinte. Botox, que entrando ali como se fosse tratamento dermatológico. O pessoal é criativo nas descrições de serviço médico ali no Senado. Impressionante. É isso aí. Então vamos trabalhar, gente, para pagar o imposto, para manter lá a mordomia do pessoal dos palácios, tá?